Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma bolinha perfeita de qualquer tamanho usando a técnica de amigurumi. A importância da gente aprender a fazer uma esfera de qualquer tamanho é que essa noção vai nos ajudar futuramente a adaptar outras receitas que a gente já tenha. Digamos que eu tenha essa receita do ursinho e eu queira fazer um ursinho maior do que eu faria se eu seguisse a receita corretamente. Então, no caso desse ursinho aqui, eu faria uma cabeça de tamanho diferente e isso aumentaria também o tamanho das orelhas, o tamanho do focinho, o tamanho do corpo e de todas as partes dele. Mas, como tudo, a gente começa sempre a aprender a técnica com uma forma simples. E por isso que eu escolhi as esferas. Para isso, a gente vai analisar uma receita pronta de esfera, e que é a receita que a gente usou para fazer a cabeça daquele ursinho. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer ele. E essa receita eu acho ótima para quem está começando, porque todas as partes do ursinho são feitas a partir de uma esfera. A cabeça é uma esfera, as orelhas são uma semi-esfera, né, uma esfera cortada na metade, o focinho também. O corpo, deixa eu tirar aqui a sainha dela, também é uma esfera, mas que no final a gente vai diminuindo de outra forma para formar o pescoço. As perninhas também começam sendo uma esfera e os braços também. E por que tantas esferas? É porque é a forma mais fácil e mais básica que a gente usa no crochê circular para amigurumis. Então, por isso que eu acho que no início sempre vale a pena a gente começar com esse tipo de forma mais simples. Se tu tá começando agora e gostaria muito de fazer uma receita específica, mas que tu tá achando difícil, às vezes vale a pena parar tudo, fazer uma receita fácil para aprender ali os conceitos. A gente vai treinando, além de treinar as mãos, a gente treina também o nosso olhar, para bater o olho no trabalho e identificar em que parte da receita a gente está, quantos pontos a gente já fez, e esse tipo de coisa que facilita demais todo o processo da construção de um amigurumi. Então vamos analisar a receita que é usada para fazer essa esfera e que está disponível aqui no canal, uma playlist completa ensinando a fazer o ursinho do início ao fim. Bom, seguindo essa receita, eu acabei produzindo essa esfera aqui. Ela é bem menor que a cabeça da ursinha que eu acabei de mostrar, porque ela foi feita com um fio diferente. Então ali a gente já tem uma primeira mudança de tamanho. Usando a mesma receita, eu tenho dois tamanhos completamente diferentes de bolinha. A cabeça dessa ursinha rosa foi feita exatamente com a mesma receita que eu usei para fazer essa bolinha marrom. A gente consegue ver também com clareza que o tamanho da linha é bem diferente, né, um do outro. Enfim, só para mostrar para vocês que a gente pode diminuir ou aumentar o tamanho de uma esfera usando também fios e agulhas diferentes. Analisando aqui a receita, a gente consegue ver que na primeira carreira nós temos 6 pontos baixos. Na segunda carreira, nós fizemos 6 aumentos, que significam fazer 2 pontos em cima de um mesmo ponto de base. Então, eu termino a segunda carreira com 12 pontos baixos. Na terceira, vou fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Isso significa que a cada carreira a gente aumenta 6 pontos. E esses 6 pontos a mais, eles são colocados em cada carreira através dos aumentos. Cada aumento é um ponto a mais. Dito isso, como a gente começa na primeira carreira com 6 pontos e a gente vai fazendo 6 aumentos a cada carreira, isso significa que a gente vai seguindo a tabuada dos 6, conforme a gente vai avançando em cada carreira.
Então, na primeira carreira nós temos 6 pontos, na segunda nós temos 12, na terceira 18, na quarta 24 e assim por diante. E olhando a receita, a gente consegue ver que a gente vai aumentando 6 pontos a cada carreira até chegarmos na carreira número 6, onde eu vou ter 36 pontos ao final dela. Depois da sétima carreira até a carreira 12, a gente vai seguir fazendo pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições. Olhando para a receita, a gente consegue ver que a gente vai fazer diminuições na mesma taxa, na mesma rapidez que a gente fez os aumentos. Então, são 6 pontos a menos a cada carreira. Isso significa que na 13ª carreira eu vou ter 30 pontos ao final da carreira, depois 24, depois 18, depois 12 e depois 6. Assim como a gente sempre começa a esfera com 6 pontos no início, na primeira carreira, na última carreira a gente também vai terminar com 6 pontos. E aí, se vocês forem olhar aqui na receita, vocês vão perceber que a gente fez 5 carreiras de diminuições. Como a gente finaliza uma esfera sempre com o anel mágico invertido, e se a gente contar o anel mágico invertido como carreira também, a gente pode dizer que para fazer uma esfera, para fazer essa esfera, a gente usou 6 carreiras de aumento, 6 carreiras sem aumentos e 6 carreiras de diminuições. Mas o que vocês podem usar também para gravar é que toda esfera vai terminar com 6 pontos na última carreira, assim como ela começa com 6 pontos também. A gente vai seguir essa regra para qualquer tamanho de esfera, como por exemplo essa pequenininha aqui, em que eu fiz 6 pontos na primeira carreira, 12 pontos na segunda. Aí eu fiz 2 carreiras sem aumentos e mais 6 diminuições e o anel mágico invertido. Então, nós temos 2 carreiras de aumento, 2 carreiras sem aumento e 2 carreiras de diminuições. No caso dessa aqui, na primeira carreira, 6 pontos baixos no anel mágico, 6 aumentos, que vão dar 12 pontos. Na terceira, 18 pontos, e aí eu fiz 3 carreiras sem aumentos e depois 3 carreiras de diminuições. Nessa bolinha aqui, eu fiz 4 carreiras de aumentos, 4 carreiras sem aumentos e 4 carreiras de diminuições. Nessa, eu fiz 5 carreiras de aumentos, 5 carreiras sem aumentos e 5 carreiras de diminuições. Então, a gente consegue perceber como uma carreira a mais, a cada etapa, são 3 etapas, né? A cada etapa a gente tem uma carreira a mais. Isso significa 3 carreiras a mais no total. E assim, usando essa técnica super simples, a gente consegue fazer variados tamanhos de esferas. Então, supondo que eu quero uma esfera com 5 centímetros de diâmetro, a gente vai começar fazendo um anel mágico e vou colocar nesse anel mágico 6 pontos baixos. Fecho aqui o anel mágico. Na segunda carreira, 6 aumentos. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Percebam que a gente está sempre aumentando 6 pontos por carreira. Lembrando que eu quero uma esfera com 5 centímetros de diâmetro. Eu sei que aqui não tem 5 centímetros, mas a gente vai medir agora já. Tem uma régua aqui.
E como eu fui fazendo e ele acabou ficando meio achatadinho, eu já vou moldar ele, formando essa espécie de conchinha, porque eu sei que quando eu fizer uma esfera, as carreiras vão se organizar de forma que aqui fique meio curvo. E aí, considerando essa curvatura, eu vou medir o diâmetro do que eu tenho aqui. Eu diria que eu tenho 3 centímetros e 3 milímetros. Vejam que se eu tivesse medido achatado, eu teria aqui mais ou menos 3,5 centímetros de tamanho. O que não é uma diferença significativa, vocês já vão entender por quê. Na próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Terminei a quinta carreira aqui com 30 pontos baixos e vou medir quanto eu tenho de diâmetro. Agora eu tenho em torno de 4 centímetros. Se eu medisse ele achatado, eu teria também 4 centímetros. Teria 4 centímetros e 1 milímetro, talvez. A gente não precisa ser tão exatos nessa medição, porque vejam, eu tinha na etapa anterior, uma esfera de aproximadamente 3 centímetros. Agora eu vou ter uma esfera de aproximadamente 4 centímetros. Então, nesse caso, eu não tenho como fazer com essa agulha e esse fio aqui uma esfera com um diâmetro, por exemplo, de 3,5. Eu teria que ir experimentando com outros fios e outros tamanhos de agulha, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, começando com 6 pontos no anel mágico e aumentando 6 pontos a cada carreira, para ver se eu consigo chegar naquele tamanho de 3,5. Tô falando isso, gente, mas eu não consigo nem pensar numa situação em que seria preciso esse nível de precisão para fazer um amigurumi. Então, eu acho que não é algo para a gente se preocupar. Mas, se for necessário, saibam que tem essa alternativa, né? Da gente ir testando outros fios e outras agulhas. Então, como eu queria 5 centímetros de diâmetro, eu vou agora para a sexta carreira, onde eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. Bom, cheguei aqui no final da sexta carreira e vou fazer a medição para ver se já cheguei nos 5 centímetros. Estou aqui com um diâmetro de em torno de 4,5 centímetros. Vou fazer mais uma carreira então. Agora, 5 pontos baixos e um aumento. 6 vezes. Cheguei aqui no final da sétima carreira e vou medir o diâmetro que eu tenho. Agora eu estou com um diâmetro de 5 centímetros e 2 milímetros, mais ou menos. Considerando que eu queria 5 centímetros de diâmetro, o que eu faria agora seria realmente parar por aqui. Como eu fiz 7 carreiras de aumento, eu faria a partir de agora mais 7 carreiras sem aumento, e depois ir diminuindo 6 pontos por carreira, até que eu tenha 6 pontos em alguma carreira. Nesse momento, eu posso cortar o fio, fazer o anel mágico invertido
E aí eu vou ter uma esfera um pouquinho maior que essa, porque essa aqui foi feita com 6 aumentos, e essa aqui teria 7 aumentos. Eu não vou finalizar essa esfera aqui porque eu não vejo necessidade. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!